Você já assistiu Problemas Femininos? Talvez você sequer tenha ouvido falar, mas provavelmente já ouviu falar em Pink Flamingos. Bom, hoje vamos dar uma mudada nas coisas e falar sobre algo que está fora do catálogo. Não esqueça de nos ajudar deixando seu like, compartilhando, inscreva-se para acompanhar nossos vídeos e ative o sininho. Problemas Femininos é um filme de 1974, dirigido por John Waters. Mesmo diretor de Hairspray e o famoso e infame Pink Flamingos. E se você é do tipo que vaga pelo submundo underground do cinema, certamente já ouviu falar. No longo acompanhamos a vida de Dawn Davenport, interpretada por Divine, ou como consta no RG, Harris Glenn, a musa de Waters que também protagonizou Pink Flamingos e outros trabalhos do diretor. Dawn é apresentada no começo da trama como uma adolescente rebelde, que não se encaixa nas normas da escola e tem problemas com os pais, e após não receber os seus sapatos de tchá-tchá-tchá no Natal, acaba fugindo de casa. No decorrer da história, acompanhamos o desenvolvimento da personagem durante toda a sua vida, provavelmente meio tortuosa. Custando aparentemente a bagatela de $25 mil, Problemas Femininos certamente não é tão chocante quanto o extremo mostrado em Pink Flamingos na época, mas com certeza também é uma obra bem corrosiva da dupla Waters e Divine. Bom, se você por acaso tem receio de assistir Pink Flamingos, talvez seja uma boa forma de se introduzir nesse mar de contracultura. Bom, vamos deixar algo claro aqui. A interpretação que faremos partirá, na verdade, de uma mistura da vida real de Glenn e da personagem Divine. E estamos falando isso assim logo de cara, porque, na verdade, segundo o próprio diretor, ele adora tudo que seja ruim para a América e faz filmes sobre isso. Já Divine afirma que as pessoas amam rir de sexo, de coisas sujas, e amam se chocar. Então esse é seu trabalho, chocar-nos. Ou seja, o longa em si tem isso como premissa mesmo, mas em prol de um aprofundamento, faremos a tal mistura. Como dissemos antes, no filme somos apresentados a Dawn Davenport, uma garota em sua adolescência. E logo no começo do filme já fica claro que ela não curte muito a escola, os deveres de casa, tampouco seus pais. Logo também passamos a conhecer Tippery e Conchera, suas parceiras que acabarão tendo um destino mais ou menos parecido com o de Dawn. Após vermos seus atos disfuncionais na escola diante de um professor completamente ofensivo e opressor, corta para outro dia, é Natal e conhecemos os pais de Dawn. Aqui vemos um casal que sente a necessidade de seguir com as normas natalinas. Além da árvore cercada de presentes, tem direito a uma maravilhosa canção de Natal. E claramente percebe-se que se esforçam para manter as aparências, ao menos no aniversário do menino Jesus, já que antes que Dawn desça as escadas, sua mãe pede para o marido para que ao menos naquele dia não haja discussões. Agora entram os sapatos de tchá-tchá-tchá, cujos quais ela não ganha como esperava. E ao questionar sobre o presente que ganhou, mas não escolheu, seu pai responde que garotas boas não usam sapatos de tchá-tchá-tchá. Isso acaba por gerar uma explosão de fúria na protagonista, que aos berros diz que eles não são seus pais, que ela odeia aquela casa e também odeia o Natal, enquanto seu pai grita: "Você é o diabo, Dawn!" E tal discussão culmina na fuga de Dawn, que parte para nunca mais voltar. É curioso que, proposital ou não, Divine sempre gostou de brincar com bonecas, ser a mãe nas brincadeiras e inclusive vestir as roupas da própria mãe. E após ela lhe levar para o pediatra, o médico diz que o seu filho é mais feminino do que masculino, e então ela chora. E ao ser perguntada por Glenn o que ele lhe havia dito de tão horrível, ela diz que não importa, mas que ele sempre será o seu bebê, e ela o amará. Mas mesmo assim, por algum motivo ele cresce e acaba se casando com uma garota. E isso pode significar muita coisa, mas por falta de informações não nos aprofundaremos. Glenn era um jovem introvertido, que não tinha amigos, apanhava todos os dias na escola e tinha um certo problema com a alimentação, que infelizmente ajudou a dar um fim na vida do ator. Enfim, após Dawn fugir de casa e tentar pegar uma carona na estrada, ela acaba sendo abusada por um motorista chamado Earl Patterson, que também é interpretado por Divine, só que em sua versão masculina, o que simbolicamente também não deixa de ser interessante, quando se pensa na ideia de Glenn heterossexual dominando o corpo de Glenn Divine, deixando a sua marca nela e então sumindo. Bom, Davenport acaba engravidando de Earl, que não assume a filha, tampouco ajuda de alguma forma. Como era de se esperar na lógica do filme, Dawn se torna uma péssima mãe, que não sabe separar os atos de carinho dos atos violentos.
e acha que na verdade o problema é sua própria filha. Em um certo momento, após começar a frequentar o salão de beleza Lipstick, que só atende pessoas depois de entrevistas para saber se elas eram ou não merecedoras de estarem ali, a protagonista acaba se relacionando com um dos cabeleireiros, Gator. Aparentemente, o único que se denominava heterossexual, mas não tenho certeza disso. Apesar de sua tia Aida deixar clara a sua insatisfação com a sexualidade do sobrinho, já que ser homossexual era muito melhor e menos preocupante. Mas, no fim das contas, ele também acaba se mostrando um puta de um escroto e dá um rompe com ele. Glenn também foi cabeleireiro na vida real, e apesar de ser aparentemente clara a sua homossexualidade, não era algo assim tão aparente aos olhos de sua esposa e de sua mãe. Na sua época, o não ser heteronormativo já era por si só algo underground. No entanto, após Glenn conhecer outros que não se enquadravam nas normas, o aceitavam e não focavam no ato de lhe espancar, ele acabou por mergulhar nesse novo mundo e parece que era inevitável o seu destino como Divine. Após revelar aos pais a vida louca que estava levando, foi expulso de casa e durante longos anos nunca mais os viu. Ainda nesse mesmo salão, e estamos falando do filme agora, Dawn é descoberta pelo casal Donald e Donna Dasher, proprietários do salão, que tem uma fixação meio fetichista com a ideia de crime e beleza serem derivados ou coisa do tipo. E veem em Dawn a sua musa, que cometerá atos hediondos em nome da arte, fortalecendo cada vez mais as suas atitudes com elogios, dinheiro e drogas. Aparentemente, Glenn não tinha apenas uma compulsão alimentar, mas também era viciado em maconha, apesar de também fazer uso de outras drogas. Divine não fumava apenas quando estava gravando, fora isso tentava sempre se manter dopado. E sobre isso talvez você possa entender melhor após assistir nossos vídeos sobre transporting e vivendo. Nós vamos deixar linkado no card para você ver quando este acabar. Após Pink Flamingos e problemas femininos, Divine acaba por se tornar Divine, o que na verdade era uma espécie de personagem catártico de Glenn, que por sua vez era o inverso de Divine. Toda sua carreira acaba sendo feita em cima da drag, inclusive sendo-lhe escritos papéis propriamente femininos, justamente para Divine. Também fez inúmeros shows, gravou CDs e tudo mais, mas não como Glenn, e sim Divine. Em um certo momento, isso acabou pesando em seus ombros, justamente por saber que poderia ser um ótimo ator, fora a personalidade que havia tomado conta de sua vida. E próximo ao fim dela, Glenn finalmente consegue atuar como Glenn, que obviamente se assume como homossexual, apesar de afirmar categoricamente nunca ter sentido vontade de ser mulher. Mas infelizmente, em uma certa noite, ele acaba dormindo e não acordando mais. Glenn acabou conseguindo expor tudo o que estava guardado em si, graças à moral e os bons costumes, através de uma personagem, mas poucas vezes através de si mesmo. Dawn acaba se transformando cada vez mais, por dentro e por fora, e cometendo atos cada vez mais extremos. Mas o resto da história a gente deixa pra vocês assistirem. E aí, já tinha assistido o filme? Só pra deixar claro, a gente não tá afirmando nada aqui. Isso é só pra exercício de reflexão. E olha, querendo você ou não, gostando ou não, Waters e Divine acabaram sendo de suma importância para a cena, através de toda a sua ousadia, por vezes apelativa, mas é preciso lhes dar o crédito. E talvez, problemas femininos escondam os problemas das imposições dos que se acham normais para aqueles que eles acham que não o são. Ou não. Comenta aí, diz aí o que você acha. Bora conversar. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar.